Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Ontem a leitura foi bastante puxada, mas vamos dar sequência aqui. Continuemos firmes aí neste projeto maravilhoso a partir de Isaías. Opa, Isaías já esperamos faz tempo. Estamos já concluindo o livro do profeta Jeremias. Se você ainda não leu a Bíblia conosco, esta é a oportunidade de você iniciar. Entra aí no nosso canal, se inscreva, pegue aí uma das playlists e bora fazer a leitura da Bíblia em 100 dias. Amém? Jeremias capítulo 44 diz assim a palavra do Senhor. Deus me falou a respeito de todos os judeus que estavam vivendo no Egito, nas cidades de Migdol, Táfnis, Mênfis e no sul do país. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Vocês viram a desgraça que eu fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as outras cidades de Judá? Até hoje estão arrasadas, ninguém mora nelas. Isso aconteceu porque o povo dessa cidade fez coisas más e assim provocou a minha ira. Eles ofereceram sacrifícios a outros deuses e foram atrás de deuses que nem eles, nem vocês, nem os antepassados de vocês haviam adorado. Antes, eu sempre continuei a mandar a vocês todos os meus servos, os profetas, para lhes dizerem que não fizessem essa coisa horrível que eu detesto. Mas vocês não quiseram dar atenção, não obedeceram, não quiseram deixar esse mau costume de oferecer sacrifício a ídolos. Por isso eu fiz cair a minha ira e o meu furor sobre as cidades de Judá e sobre as ruas de Jerusalém e as incendiei. Elas ficaram arrasadas e até hoje são um espetáculo de horror. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, pergunto agora: por que vocês estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos? Será que estão querendo destruir homens e mulheres, crianças e bebês, e de modo que não fique sobrando ninguém? Por que é que vocês me irritam com seus ídolos, oferecendo sacrifícios a outros deuses aqui no Egito, onde vieram morar? Será que estão fazendo isso porque Será que estão fazendo isso para se destruírem e para que todas as nações da terra zombem de vocês e usem o seu nome para rogar pragas? Será que já esqueceram as maldades que foram feitas nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, pelos seus antepassados, pelos reis de Judá e as suas mulheres, e por vocês e as suas mulheres? Mas até hoje vocês não se humilharam, não me respeitaram e não viveram de acordo com as leis e mandamentos que dei a vocês e aos seus antepassados. Portanto, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, destruirei vocês, acabando completamente com todo o povo de Judá. Será destruído todo o povo de Judá que ficou na sua terra. Depois resolveu ir para o Egito. Todos eles, tanto os importantes como os humildes, morrerão no Egito, morrerão na guerra ou de fome. Eles serão um espetáculo de horror. Os outros zombarão deles e usarão seu nome para rogar pragas. Eu castigarei aqueles que estão morando no Egito, como castiguei Jerusalém, isto é, com guerra, fome e doença. Aqueles que ficaram em Judá, depois vieram morar no Egito, não escaparão, nenhum deles ficará vivo. Eles gostariam de voltar para morar na terra de Judá, mas nenhum deles vai voltar a fazer isso. Só alguns motivos voltarão para lá. Uma grande multidão veio falar comigo. Eram todos os homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifícios a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali e os judeus que viviam no sul do Egito
E eles disseram: nós não vamos dar atenção ao que você nos disse em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, vamos fazer tudo o que prometemos. Vamos oferecer sacrifício a Deus, a chamada Rainha do Céu. Vamos fazer a ela oferta de bebidas, como nós, nossos antepassados. Os nossos reis e as nossas autoridades costumávamos fazer nas nossas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos acontecia, mas desde que paramos de oferecer sacrifício à Rainha do Céu e deixamos de lhe fazer ofertas e bebidas, começou a faltar tudo e o nosso povo tem morrido na guerra e na fome. E as mulheres disseram: os nossos maridos achavam bom quando assávamos bolos marcados com figura da imagem da Rainha do Céu, e quando lhes oferecíamos sacrifício e fazíamos oferendas de bebidas. Ao ouvir essa resposta, eu disse o seguinte a todo o povo, aos homens e às mulheres: será que vocês estão pensando que o Senhor não sabia ou que tinha esquecido os sacrifícios que vocês e seus antepassados e os seus reis e as suas autoridades e o povo de Judá ofereciam nas suas cidades e nas ruas de Jerusalém? Por isso a terra de vocês é hoje um deserto, ninguém vive lá. Ela se tornou um espetáculo de horror e as pessoas que usam o seu nome para rogar pragas. Isso porque o Senhor não podia mais aguentar o que vocês estavam fazendo, isto é, as maldades, as coisas que ele detesta. Essa desgraça aconteceu e continua até hoje, porque vocês ofereceram sacrifícios a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Vocês não estavam vivendo de acordo com os ensinamentos, as instruções e os mandamentos dele. Eu continuei a dizer a todo o povo e às mulheres aquilo que o Senhor Todo-Poderoso me havia mandado dizer ao povo de Judá que vivia no Egito. Ele me havia mandado dizer o seguinte: tanto vocês como as mulheres fizeram promessas à Rainha do Céu. Vocês prometeram que iam lhe oferecer sacrifícios e fazer ofertas de bebidas e têm cumprido essa promessa. Está bem. Peguem as suas promessas, cumpram os seus votos que fizeram, mas agora escutem bem a promessa que eu, o Senhor, vou fazer ao meu poder, em meu poderoso nome a todos vocês, judeus que estão no Egito. Nunca mais deixarei que nenhum de vocês usem o meu nome para fazer uma promessa dizendo: juro pela vida do Senhor nosso Deus, eu vou fazer para vocês a fidelidade. Eu não vou trazer para vocês a fidelidade, mas a desgraça. Vocês, todo o povo que vive no Egito vão morrer da guerra ou na doença, até que se acabem. Mas alguns escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos os que continuaram vivos em Judá, que vieram para o Egito, ficaram sabendo que foi a palavra que se cumpriu. Se a minha ou a deles, eu, o Senhor, dou a vocês um sinal, como prova de que os castigarei neste lugar e de que a minha promessa de destruí-los se cumprirá. O sinal é este: eu integrarei o rei Ofra do Egito nas mãos dos seus inimigos que querem matá-lo, assim como entreguei o rei Zedequias de Judá ao rei Nabucodonosor da Babilônia, que era seu inimigo e queria matá-lo. Jeremias capítulo 45. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor Deus de Israel tinha dito. Foram estas palavras que eu ditei e que Baruque escreveu no livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Eu estou cansado de gemer, não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda essa terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade.
mas você, pelo menos, escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 46. O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército do rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: os oficiais egípcios gritam: aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as espadas e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é este que vem subindo como o rio Nilo? Como o rio Nilo inundando as suas margens? É o Egito, subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. E o Egito disse: vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os moradores. Egípcios, mandem os cavalos saírem e façam o carro de guerra correrem. Mande os soldados avançarem, os homens da Etiópia e da Lídia, que carregam escudos, e os homens de Lude, que atiram flechas e os seus arcos. Esse é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará, hoje ele castigará os seus inimigos, a sua espada derrotará, até não querer mais, e beberá o sangue deles, até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá as suas vítimas em sacrifício do norte, perto do rio Eufrates. O povo do Egito vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota, e da terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: anunciem isto nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para defender tudo o que vocês têm. Será destruído na terra, porque foi o que seu Deus poderoso caiu. Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram e disseram uns aos outros: vamos depressa, vamos voltar para casa, para o nosso povo. Assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito este novo nome: falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que os outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar, assim aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. Cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca, mordida por um moscão que vem do norte. Até os seus soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos. Não ficarão firmes para lutar. Todos eles virarão as costas e fugirão, porque chegou o dia da sua desgraça. Chegou a hora da sua destruição. O Egito foge, assoviando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados, como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar. Os seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que os gafanhotos. O povo do Egito está humilhado, porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse: eu castigarei Amon, o Deus de Tebas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os castigarei
os que querem matá-los, isto é, o rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, porém, mais tarde o povo virá outra vez da terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fiquem assustados. Eu os livrarei dessa terra distante. A terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los, destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos, porque vão ficar sem castigo, mas quando vocês não vão ficar sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 47. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo e de lá vão correr como um rio. No tempo da enchente, elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe, as cidades e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta cidade gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra, o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste. Os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam, espada de Deus. Quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha. Fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Jeremias capítulo 48. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenha pena do povo, tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Queriataim foi tomada, sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom, o inimigo fez os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só resta o silêncio. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho em que soube para Luit. Ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando depressa: fujam para salvar a vida, corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você ficou na sua força, na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. Os seus deuses, o seu Deus o seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído e as suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar ali. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora de seu país. Moabe é como um vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou, o seu sabor não mudou. Assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derrubar. Assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramarem Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe
e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos como o seu Deus. Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, se são soldados corajosos, que são soldados corajosos da guerra? Moabe, as suas cidades serão destruídas e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, a sua destruição virá logo. Tenha pena de Moabe, vocês que moram perto. Todos vocês que conhecem a sua fama, digam: o seu grande poder se acabou, a sua glória, a sua força não existe mais. Você que mora em Dibon, desça do seu lugar de honra e sentem no chão, um pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará a sua fortaleza. Você que vive em Aroer, fique na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu, chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Alon, Jaza, Mafaate, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiriataim, Bet Gamul, Bet Meão, Riote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe, de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado, sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor continuou: façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim. O Senhor Deus, Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorei por todo o povo de Moabe, pelo povo de Kir Eres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria de desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleel grita. O seu grito pode ser ouvido até em Jaza, pode ser ouvido pelos moradores de Zoar, até em Oranaim e Nova Eglat. O próprio Rincho Nimri secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes, de oferecer sacrifícios ao seu Deus. Eu sou o Senhor quem está falando. Por isso o meu coração chora por Moabe, pelo povo de Kir Eres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo o que tinha acabou em sinal de tristeza. Todos eles pararam, raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem: a desgraça caiu sobre Moabe, o país está em ruína e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima deles como uma águia.
com asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas naquele dia. Os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Eu Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom, mas Esbom, a cidade já foi governada pelo rei de Sion, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe. O povo adorava o deus Quemos. Foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiro. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Jeremias capítulo 49. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas: onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra de Deus, que Deus lhe deu para ser uma propriedade? Porque foi que deixaram que os deuses Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que falei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada e o seu povo serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para o outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. O povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês e todos fugirão, correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito de Edom: será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais esconder. Povo de Edom e os seus parentes vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas palavras podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando em ficar sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei pela cidade de Bosra. Vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela. Eu usar o seu nome para rogar pragas, e todos os povoados em volta da cidade
ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Então eu disse: recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de vocês Edom uma nação fraca e ninguém respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, mas embora more tão alto como a águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados, como os que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Quando forem destruídos junto com as cidades vizinhas, ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sabe até a e sabe até a, perdão, e sobe até a terra dos pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode me comparar? Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que eu vou dizer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças dos velhinhos serão arrastados, todos os ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos e pavor serão ouvidos até o golfo de Acabá. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia com que as asas abertas se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores da cidade de Amate, Arpade, estão preocupados, assustados, porque ouviram a má notícia. Medo rola em cima deles como um mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco, virou para fugir, apavorados, estão cheios de dor, de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, aquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas suas cidades. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e as autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente, peguem as suas barracas e os seus rebanhos e as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem delas. Tomem os seus camelos e digam em toda parte: o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Senhor, estou avisando vocês: fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-lo, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura, cidade que fique longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles, e eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto. Eu farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, num lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo.
Logo depois que Ezequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. O Senhor Todo-Poderoso disse: Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, naqueles que os querem matar. Na cidade, na grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exército contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, a quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elão. Colocarei ali o meu trono, porém, no futuro farei com que o país de Elão volte a ser como antes. Eu, Senhor, falei. Jeremias capítulo 50. O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal, espalhem a novidade, não deixe que ela fique em segredo. A Babilônia caiu, os seus deuses Bel-Marduk está desesperado, os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha, e as suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia, ela vai virar um deserto, as pessoas e os animais fugirão, ninguém viverá ali. O Senhor Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel, o povo de Judá, voltarão chorando, procurando a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião, e vão seguir nessa direção, e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, fazer com ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelha perdida nas montanhas por culpa dos pastores, como ovelhas caminham de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus, e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israel, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois voltarei do norte em grupo de nações forte e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e conquistarão os seus soldados. Atirarão flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia, levarão embora tudo o que quiserem. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: povo da Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estarão alegres, felizes, andando solto como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada, muito envergonhada. Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, a Babilônia ficará arrasada, ninguém viverá ali. Todos os que passarem por ali ficarão admirados, espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade, atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou, abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios, vocês também se vinguem deles e tratem como eles trataram os outros. Não deixe que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo, voltarão para as suas pátrias. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro, os israelitas foram atacados pelo rei da Síria. Depois, o rei da Nabucodonosor da Babilônia
roeu os ossos deles. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que eu castigarei a Síria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alinhar do que cresce no Monte Carmelo, na região de Bazã, e comerão tudo o que quiserem do que está nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aquele que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecode, matem, acabem de uma vez com eles, façam tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo amarretadas. E agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi apanhada, presa, porque lutou contra mim. Eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, abri um lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei a minha arma para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país. Não deixem sobrar nada. Matem todos os seus soldados. Acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do seu castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam da Babilônia chegando em Sião, contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar arco de flechas. Cerquem a cidade e não deixe ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez. Faça com ela o que ela fez com os outros, pois ela me tratou com orgulho. Ela me tratou com orgulho a mim, o santo Deus de Israel. Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas. Todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa. E por isso, eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você é nação orgulhosa, tropeçará, cairá. Ninguém ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades e tudo o que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel, o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los, mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso, ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades, os seus sábios, morra os seus adivinhos mentirosos e tolos, morram os seus soldados que estão apavorados, acabem com os seus cavalos e com os seus carros de guerra, morram os soldados tão fracos que ela contratou, destruam os tesouros dela, peguem as suas riquezas, levem embora, vá a uma seca, virá uma seca a sua terra e os seus rios secarão. Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito seu povo de bobo. E assim, feras do deserto, lobos, aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. Um lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com a Babilônia o que aconteceu com Sodoma, Gomorra, que eu destruí junto às cidades que ficavam no seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, Senhor, quem está falando. Um povo
Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte, uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra, estão armando os arcos e arpadas, são cruéis e não têm piedade, eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. E a aflição e a dor tomam conta deles, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como o leão sai da floresta à beira do rio Jordão, sobe para a terra de pastos verdes. Assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da cidade. Então os chefes que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo antes das suas. Até suas crianças serão arrastadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando a Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Jeremias capítulo 51. O Senhor Deus diz: Eu farei com que venha um vento destruidor contra a Babilônia, o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruir o país, como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas e vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens, destrua todo o exército. Eles serão feridos e morrerão nas ruas das suas cidades. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, não abandonei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim, o Santo de Israel. Fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. A Babilônia era a minha mão, como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela, arranjem remédio para as suas feridas e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: Quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde demais. Vamos sair e voltar, cada um para a sua pátria. Deus castigou com toda a sua força a Babilônia e destruiu completamente. O Senhor Deus diz: O meu povo grita assim. O Senhor mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém cantar ao povo que o Senhor nosso Deus tem feito, contar ao povo que o Senhor nosso Deus tem feito. O Senhor despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu povo. Os oficiais ordenam: afiem as suas espadas, aprontem os seus escudos, deem sinal de atacar as muralhas da Babilônia, reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez com que havia planejado. Ele cumpriu a sua ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora. O fio da sua vida está cortado. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacar a Babilônia. Eles chegaram como uma nuvem de gafanhotos, darão o grito de vitória. Pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra com a sua sabedoria. Ele criou o mundo com a sua inteligência, estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá a ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem aos fins da terra. Ele faz raio para a chuva. Ele manda vento sair dos seus depósitos.
Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os que fabricam ídolos ficam desapontados, porque fazem deuses falsos que não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim, foi ele quem fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor e todo Senhor, o Todo-Poderoso. O Senhor Deus diz: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi as minhas armas de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você esmaguei cavalos e cavaleiros, destruí carros de guerra e aqueles que os dirigiam. Por meio de você matei homens e mulheres, despedacei velhos e moços e esmaguei homens e moças. Por meio de você esmigalhei pastores e os seus rebanhos, despedacei lavradores e os seus bois de arado, esmaguei governadores e as altas autoridades. O Senhor Deus diz: vocês verão como vou fazer com que a Babilônia e o seu povo paguem por todo o mal que fizeram a Jerusalém. Babilônia, você é como uma montanha que destrói o moinho inteiro, mas eu, o Senhor, sou seu inimigo. Eu pegarei e arrasarei. Eu a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza. Nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Ararat, Mini, Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades e os oficiais, e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Senhor está fazendo o que planejou. Ele fará Babilônia virar um deserto, onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararam de lutar, ficam nas suas fortalezas, perderam toda a coragem. Parecem mulheres. Os portões das cidades estão quebrados e as casas pegam fogo. Saem correndo mensageiros, um depois do outro, para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. Os inimigos tomou a passagem do rio e pôs fogo nas fortalezas. Soldados babilônios ficarão apavorados. Dentro de pouco tempo, os inimigos os cortará e pisará como trigo no terreiro. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, está falando. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro, como um monstro. Ele a engoliu, ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Assim diz o Senhor Deus de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e vingarei, secarei a fonte de água da Babilônia, farei com que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedras, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível, ninguém vai morar lá. E todos os que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são esganados? Farei uma festa para eles e os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos, como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada.
Que espetáculo horrível ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre a Babilônia e o cobriu com as ondas violentas. As cidades estão arrasadas são como um deserto sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o deus da Babilônia, e farei com que ele devolva as coisas que roubou. As nações não adorarão mais. As muralhas da Babilônia cairão. O povo de Israel fuja de lá. Que cada um salve a vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalha numa notícia diferente. São notícias de violência da terra, de um rei lutando contra o outro. Assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da sua terra ficarão com vergonha por causa da terra, e todos serão mortos. Quando a Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo o que existe no céu e na terra cantará de alegria. A Babilônia matou gente em todo o mundo, agora ela cairá porque matou tantos israelitas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparão da morte. Agora andem, não fiquem esperando, embora estejam longe de casa. Pensem em mim, o Deus de vocês, e lembrem de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados porque fomos insultados. Estamos humilhados porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora que vou castigar os ídolos da Babilônia, e os feridos vão gemer espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria gente para destruí-la. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: escutem os gritos da Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo a Babilônia, fazendo com que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem, atacam com gritos barulhentos, virão para destruir a Babilônia. Os seus soldados são presos, os seus arcos, as suas flechas são quebradas. Eu, o Senhor, sou Deus que castiga o mal. Vou tratar a Babilônia do jeito que ela merece. Farei com que os seus governantes fiquem bêbados, e também os seus sábios e as suas autoridades e os seus soldados. Eles vão dormir, nunca mais vão acordar. Eu, o Senhor Rei, quem está falando? O meu nome é Senhor Todo-Poderoso. As grossas muralhas da Babilônia serão completamente arrasadas. Os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho dos povos não valem nada. Os esforços das nações se acabam nas chamas. O Senhor Todo-Poderoso falou. Seraías, filho de Nerias, neto de Maaseias, era oficial do rei Zedequias de Judá. No quarto ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava saindo para a Babilônia, e então lhe dei algumas ordens. Escrevi num livro como a Babilônia ia ser destruída, todas as outras coisas que ia acontecer com ela. Ele disse a Seraías: quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo o que está escrito aqui. Depois ore assim: o Senhor Deus, tu disse que vais destruir este lugar de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoa, nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue no rio Eufrates. Então diga: isto é o que acontecerá com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais se levantará por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Jeremias capítulo 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Amutal, filha de outro Jeremias, que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano 9 do reinado de Zedequias,
em Judá, no dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou a cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas os exércitos dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Riblá, na região de Amate. Ali Nabucodonosor condenou Riblá, o rei da Babilônia, mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, no dia 10 do mês quinto, Nebuzaradã, conselheiro do rei, comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. Nebuzaradã levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados da cidade, os que haviam fugido para o lado dele, e o resto dos operários especializados, mas deixou em Judá algumas pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam no alto do templo. Também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia, levaram as pás, as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar, as tesouras para cortar pavios, as lamparinas, levaram as tigelas onde era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso, todos os objetos de bronze usados no culto, levaram todas as peças feitas de ouro, a prata, vasilha pequena, prato de carregar brasas, tigelas que eram recolhido o sangue dos sacrifícios, vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso, vasos usados nas suas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas, o grande tanque de bronze e os bois que sustentavam, e as suas colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros, a altura eram 5 metros e 35 centímetros de circunferência, eram ocas, e a grossura de metal era de mais de 10 centímetros. No alto de cada coluna, um remate de bronze que media 2 metros e 20 de altura. Toda em volta do remate havia enfeites rendilhados com romãs. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia 100 romãs, sendo uma 96 delas podiam ser vistas no chão. Nebuzaradã, comandante-geral, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei, que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar os homens para o exército, e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número dos prisioneiros que Nebuzaradã levou no 7º ano do seu reinado. Levou 3.023.
No ano 18º, no 18º ano, no 832, versículo 29, no 18º ano, 832 de Jerusalém, no 23º ano, Nebuzaradã levou 745, ao todo foram levados 4.600 pessoas. No ano que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu posição mais alta do que os outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Assim, deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas. Comessem junto com o rei pelo resto da sua vida, e todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento. Vamos então para o livro das Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações, capítulo 1. Como está abandonada Jerusalém, cidade que antes vivia cheia de gente, ela era respeitada no mundo inteiro, mas agora aparece uma viúva, a rainha entre as nações, hoje não passa de uma escrava. Ela chora a noite inteira, as lágrimas correm pelo seu rosto. Dos seus antigos amigos não ficou nenhum para consolar. Todos eles traíram e agora são inimigos dela. O povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravos em trabalhos forçados. Eles moram em outros países e não têm descanso. Estão cercados pelos seus perseguidores e não podem escapar. As estradas que levam a Sião estão tristes, pois não há ninguém que vá por elas para as festas religiosas. As moças que cantavam no templo estão aflitas, os sacerdotes vivem gemendo, a cidade sofre amargamente. Não há gente para reunir as suas praças, os seus inimigos dominam e para eles tudo vai bem. O que é que o Senhor fez? Jerusalém sofrer por causa de muitos pecados dos seus moradores. Os seus filhos foram presos pelos inimigos e levados para longe da sua pátria. A beleza de Jerusalém é coisa do passado. As suas autoridades são como corços que estão fracos de fome e fogem sem força dos caçadores. Nestes dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela se recorda de que ninguém veio ajudá-la, que quando caiu em poder dos inimigos que zombaram dela na sua queda, ela perdeu a honra, está nua, todos a desprezam, ela vive gemendo, esconde o rosto envergonhada. Jerusalém se tornou impura por haver pecado gravemente. Era fácil ver a mancha do seu pecado. Jerusalém não pensou no que poderia acontecer. Ela caiu de modo horrível e não tem quem a console. Os seus inimigos venceram e ela pede que o Senhor tenha misericórdia. Os inimigos levaram embora todas as riquezas. O povo viu os pagãos entrarem no templo, coisa que Deus os proibiu de fazer. O povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimentos para poder continuar a viver. A cidade diz: o Senhor olha para mim e vê a minha desgraça. Aos que vão passando em Jerusalém diz: olhem para mim, será que existe uma dor igual a minha? No dia em que ficou irado, o Senhor me castigou com esta aflição. Lá de cima, Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Ele me armou uma armadilha e me jogou no chão. Depois me abandonou no sofrimento que não tem fim. Ele tomou a nota dos meus pecados, amarrou todos juntos, pendurou-os no meu pescoço, e o peso deles acabou com as minhas forças. O Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não
fui capaz de resistir. O Senhor fez pouco dos meus melhores soldados. Ele mandou um exército para destruir os meus moços e esmagou o meu povo santo, como se esmagam as uvas para fazer vinho. Tudo isso me fez chorar e deixa os meus olhos cheios de lágrimas. Não há ninguém que me console, ninguém que me anime. Os inimigos me derrotaram, o meu povo ficou no meio das ruínas, eles estendendo as mãos, mas ninguém quer me ajudar. De todos os lados o Senhor me mandou inimigos contra mim, eles me tratam como se eu fosse uma coisa nojenta, mas o Senhor é justo e me castigou, pois eu me revoltei contra os seus mandamentos. Todos os povos escutem, vejam a minha dor, as minhas forças, os meus braços foram levados para longe como prisioneiros. Pedi ajuda e os meus aliados, mas eles me traíram, os sacerdotes e as autoridades morreram. As minhas ruas enquanto procuravam comida para poder continuar a viver. Vê o Senhor a minha aflição, estou profundamente perturbada, a dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassino nas ruas, até dentro das casas a morte. Ó Deus, ouve os meus gemidos, pois não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. Faze com que venha o dia que prometeste, para que os inimigos sofram tanto quanto eu. Condena-os por causa de todas as maldades, castiga-os como me castigaste por causa dos meus pecados. Eu não paro de gemer, o meu coração está doente. Lamentações, capítulo 2. Quando ficou irado, o Senhor cobriu Jerusalém de escuridão. Ele transformou num monte de ruínas, cidade de Jerusalém, que parecia um céu, que era o orgulho do povo de Israel. No dia da sua ira, Deus abandonou até o seu próprio templo. Sem dó nem piedade, o Senhor destruiu todas as cidades de Judá e na sua ira acabou completamente com as suas fortalezas. Ele jogou por terra, humilhados, o rei de Judá e as suas autoridades. No calor da sua ira, Deus acabou de uma vez com o poder de Israel. Quando os inimigos chegaram, ele não quis nos ajudar e ainda se jogou contra nós, como um fogo que destrói tudo ao seu redor, como se fosse um inimigo. Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse um fogo sobre os moradores de Jerusalém. O Senhor é como um inimigo, ele destruiu Israel, derrubou as suas fortalezas, arrasou os seus palácios, trazendo com isso tristeza, choro sem fim para o povo de Judá. Deus arrasou o seu templo como se fosse uma horta, destruiu o lugar onde adorávamos. Ele nos fez esquecer as festas religiosas e os sábados. No calor da sua ira, ele rejeitou com desprezo os reis, os sacerdotes. O Senhor desprezou o seu altar, abandonou o seu templo e deixou que os inimigos derrubassem as paredes. Ali eles deram seus gritos de vitória, como nós fazíamos nos dias de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Jerusalém, fez plano de destruição sem descanso, levou até o fim as muralhas e paredes racham e vieram abaixo ao mesmo tempo. Os portões das cidades estão enterrados em entulhos e as suas trancas foram despedaçadas. O rei e as autoridades estão espalhados pelas nações pagãs. Não se ensina mais a lei e os profetas não recebem mais visões de Deus, o Senhor. Os moradores mais velhos de Jerusalém estão sentados no chão em silêncio. Em sinal de tristeza, puseram terra na cabeça, vestiram roupa feita de pano grosseiro. As moças estão ajoelhadas com a cabeça encostada no chão. Os meus olhos estão gastos de tanto chorar. Eu estou muito aflito. A tristeza acabou comigo por causa da destruição do meu povo. Porque vejo crianças, bebês morrendo de fome nas ruas da cidade. Essas crianças dizem: mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se tivessem feridas, morrem aos poucos nos braços das mães. Jerusalém querida, o que eu posso lhe dizer? Como posso consolar você? Nunca, ninguém sofreu assim. A sua desgraça é tão grande como o mar. Quem poderá lhe dar esperança? As visões do seu
dos seus profetas foram falsas e enganosas, se eles tivessem condenado abertamente os seus pecados, tudo teria sido diferente e melhor para vocês. O que esses profetas fizeram foi enganá-los com mentira. Os que vão passando, zombando de você, eles caçoam, sacodem a cabeça, dão risada e perguntam: é esta cidade que era chamada Beleza Perfeita? É esta orgulho, é esta o orgulho do mundo inteiro? Todos os inimigos falam contra você e zombam. Com ódio eles dizem: nós destruímos Jerusalém, chegou o dia que estávamos esperando, nós vimos tudo o que aconteceu. O Senhor fez com que havia planejado, ele cumpriu as ameaças que havia feito há muito tempo. Ele nos destruiu sem dó nem piedade, deixando que os inimigos nos vencessem e se alegrassem com a nossa derrota. As suas muralhas, ó Jerusalém, peçam ajuda do Senhor, que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Não descanse, chorem sem parar. Levantem-se várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Olha, ó Senhor Deus, e pensa: alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam? Será que os profetas e sacerdotes deviam ser assassinados no próprio templo? Há mortos, tanto jovens como velhos, largados nas ruas. Os meus moços e as minhas moças foram mortos à espada. No dia em que ficaste irado, tu, ó Deus, os mataste sem dó nem piedade. Fizeste chegar de todo lado os meus terríveis inimigos, que vieram como se fosse para uma festa religiosa. Ó Senhor, no dia em que ficaste irado, ninguém escapou, ninguém ficou vivo. Os inimigos destruíram os meus filhos, que criei com tanto amor. Glória a Deus por essa leitura, que o Senhor Deus te abençoe. Querido Deus, obrigado por este privilégio, este momento de orarmos a Ti, de estarmos lendo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza diariamente. Amém. Deus te abençoe.